Olá, arianos, eu sou Júlio Iglesias Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Áries ou tem Lua ou ascendente em Áries. Lembrando que essa leitura, por ser coletiva, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar com você, solta para o universo que está tudo certo. E essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo. Ok, Ariane, se você gostar da leitura, se inscreva no canal, dê um like, ok? Então vamos para a leitura de Áries. O que é que nós temos para os arianos? Como se apresentam as energias para o signo de Áries? Energia para o signo de Áries. Primeira carta, o Cavaleiro de Paus. Aqui é um momento onde muitos arianos estão em busca de uma realização, uma concretização de algo. É como se você estivesse juntando força no seu espírito, juntando força de vontade, até entusiasmo mesmo, para concretizar algo, uma realização, algo que vai exatamente fazer você se sentir feliz, mas feliz em espírito, feliz em conquistar, feliz em algo. É como se você estivesse exatamente com um anseio, um desejo de realizar isso muito rápido, né? Para alguns arianos, exatamente essa questão de um fogo em movimento em busca de uma concretização. Para alguns, essa situação, essa concretização tem a ver exatamente com o lado financeiro. A carta que está no oculto é 9 de pentáculos, né? E essa é uma realização pessoal de vocês. Uma realização onde vocês querem se sentir, ou vocês estão em busca de se sentir auto-independente. Tá? É como se você está nesse movimento de buscar exatamente uma melhora para vocês, no sentido de autodependência, de vocês exatamente, para muitos, como fosse uma dependência, né? Vocês ser totalmente independente financeiramente, né? Essa realização é uma realização que para muitos arianos, essa realização é uma realização de pessoal, tá? Que envolve vocês, não no sentido de amoroso, mas no sentido de realização pessoal mesmo. Para muitos tem a ver com essa questão de conseguir algo, algum bem, ou uma posição, ou um status, ou exatamente a sua dependência financeira. Tá? O que mais se apresenta para os arianos? E é como se você estivesse exatamente com ânsia de que as coisas aconteçam, fazer um movimento rápido. O que mais temos aqui? Isso, tá levando para onde? Pra onde? 10 de copas. Já por algum grupo de arianos, é como exatamente, é, como estava exatamente no oculto, para alguns é aquela questão de autodependência, de autorrealização, de autobusca por uma realização pessoal de vocês. Já tem um grupo de ariano, é como se já chegasse num ponto de que eu preciso construir família, eu preciso construir algo, é um desejo, tá? De concretizar, de harmonizar a família. Aqui temos no oculto 5 de espadas. Para alguns arianos é como se estivesse nesse processo de briga interna com os membros da família,
né, atritos, discussões, exatamente, às vezes muito por conversa, por estar nesse processo de até de fofoca mesmo, mas estar exatamente com essa energia, esse fogo, e às vezes causando exatamente atritos, né? Atrito exatamente é como se fosse, aqui é como se fosse mais uma questão de birra, de mostrar exatamente o seu poder, o que você é capaz, às vezes tem até aquela frase assim, eu posso mais, né? E vem exatamente aqui, alguns arianos estão nesse processo, mas é como se fosse uma coisa que é mais forte do que você, e você se deixa dominar por uma circunstância, uma situação, porque aqui mostra também que vocês também estão em busca dessa harmonização familiar, harmonização no lar, harmonização no sentido, para alguns, encontrar alguém que possa construir algo. E já um grupo de arianos estão naquele sentido de que eu não quero construir família, no momento eu estou querendo minha dependência financeira, que estou querendo o meu reconhecimento, o meu status, e é isso que me faz movimentar, é isso que me faz ir adiante, é isso que me faz buscar. O que mais temos aqui? E quando vem exatamente esse 10, diz que essa busca que vocês estão tendo, essa busca que vocês estão fazendo, esse movimento que vocês estão fazendo, vai ter exatamente sucesso, realização, tá? E agora a carta da morte. E o 8 de copas no oculto. Como se isso fosse algo mais profundo. Lembra que eu falei exatamente que alguns arianos podem estar nesse processo de birra, algo sendo mais forte do que ele, entrando nesse processo de discussão, mostrando exatamente aquele poder, eu posso mais, dentro desse grupo familiar, dentro de algum grupo, vem essa questão de transmutar, analisar essa situação que tem alguns hábitos, algumas situações, algumas pessoas também, pode ser, que precisa vocês deixarem, né? Exatamente aqui no oculto, o 8 de copas, que é exatamente o que vai fazer as coisas acontecerem na vida de vocês, dar essa guinada, essa mudança. E essa transmutação, deixar exatamente esse algo ter um fim, é que vai ajudar exatamente a fazer esse movimento. Aqui nós podemos estar falando de 3 tipos de acontecimentos para o ariano. Um grupo está nessa busca, nessa sede, com grande vontade de uma concretização, numa realização material, profissional, em busca exatamente de vocês conquistar algo para vocês. E outros arianos estão em busca exatamente de uma harmonização, ou até se envolver num grupo, seja numa família ou qualquer outro grupo, né? Que ele pode estar em conflito, algo que alguns aranhas já estão dentro de um processo familiar, em processo de grupo, pode estar em conflito no sentido de que existem discussões, e essas discussões, essa desavença, são coisinhas que se deixa dominar pela situação do momento, que mostra que nem quando vocês param para refletir, não era exatamente aquilo que vocês estavam exatamente querendo ou que vocês desejam, mas pela circunstância do momento vocês deixaram ser conduzido mentalmente, e às vezes para não dar o braço a torcer, fica exatamente naquela posição, é isso e aquilo. O que é que essa morte está querendo dizer? O que é que ela está pedindo para transmutar?
transmutar, olhar essa questão de algo que vocês precisam abrir mão, deixar para trás algumas situações que mexem com a questão emocional de vocês. Que é exatamente isso, não se sentindo dentro do processo. Pronto, para quem está em relacionamento, se você não está se sentindo valorizado dentro desse processo, a questão de não se sentir valorizado abaixa um pouco, abaixa a autoestima, não se sente valorizado, então a energia que vai emanar é energia de não valor. Então isso acaba interferindo exatamente nessa questão para ter totalmente essa independência. Porque aqui também existe um grupo de ariana que está buscando exatamente essa questão de independência, porque está envolvido em situações familiares que precisam sim ser transmutadas e tem a energia que precisa sim abdicar de algumas coisas, deixar para trás para que você faça o movimento da sua realização pessoal. Tá, é que essa específica marca essa amostra. Sumo sacerdote. E no oculto, 2 copas. É como se você estivesse preso a algum conceito ou crenças limitantes, algo que você bem enraizado de você, pode ser até de passando de geração ou contexto social, como se estivesse preso a algum protocolo, algumas normas. E isso precisa ser observado, analisado, ser transmutado. Alguns pode ser no contexto espiritual que esteja envolvido, algum grupo. Deve observar nesse sentido também. É como se exatamente algumas crenças que vocês acreditam, ela está nesse processo que está deixando vocês parado, meio estagnado e as coisas não estão se movimentando porque você não está percebendo algumas situações, não estão vendo algumas situações que está deixando você exatamente nesse processo de abstenção sobre a vida. Tem alguns conceitos de vocês que precisa ser analisado, precisa ser transmutado, né? Porque não existe a morte, existe a morte do corpo físico, mas a morte realmente não existe, é uma transformação de um estágio para outro. E esse estágio para outro, aqui está constando exatamente para alguns esse contexto do que você acredita, nesse contexto espiritual da coisa. Alguns nesse contexto de que, ai, mas o correto é isso, a sociedade diz que é isso, geralmente o protocolo é esse. E não, esse protocolo, essa questão, essa situação, para você não está fazendo, não está tendo utilidade. Está deixando você num estado de paralisia. Exatamente o que vocês precisam exatamente observar e ver nesse momento é a questão da sua intuição, de perceber, sabe, se o que você está sentindo, o que você está intuindo, está realmente de acordo com aquilo que você está fazendo dentro do protocolo, dentro da sua vida, pelo um contexto, sei lá, ou religioso ou social. O que é que esse cavaleiro está trazendo? Melhor dizendo, esse cavaleiro está em exatamente qual direção?
o eremita e o arcano da força. Lembra quando eu falei exatamente que é uma questão como se fosse algo que dominasse vocês, talvez na hora da briga, na hora do impulso, na hora da discussão, que vocês diziam assim, às vezes nem percebia exatamente por que estava fazendo algo, mas fez como se fosse uma questão de poder, ou quem manda aqui sou eu, tá? Ariano, tem, existe também essa questão aí que deve ser analisada, deve ser transmutada. Por que que existe? É algo que realmente vem de você ou algo que está enraizado, preso por uma cultura, uma sociedade, daquilo que é condicionado, né? Porque para alguns arianos, tem aqui como se fosse assim, como eu sou o homem da casa, então a palavra final tem que ser minha. E esse processo é que acaba desarmonizando exatamente no lar ou na família, de uma forma geral. Porque, como eu disse, na família, porque assim, alguns arianos podem até não ter a sua própria família, mas ele faz parte de uma família. Tá? E exatamente é que vocês buscando algo que preencha vocês, que faça sentido para vocês. Tem muitos arianos aqui que estão numa busca de algo que faça sentido para vocês. É como se vocês estivessem meio perdido perante a situação, as circunstâncias que estão em volta de vocês. Que é exatamente essa questão de transmutar. E esse é o momento de vocês fazer esse processo. Exatamente dessa busca. É como se vocês estivessem se sentindo isolado. Alguns têm aqui, alguns arianos se sentindo isolados nesse processo de buscar aquilo que faça realmente sentido para você. E para alguns existe essa questão de dominar, que não seria bem a palavra, dominar esses impulsos, essa questão de, para muitos, de agressividade, de impor muito a sua vontade, mas não é exatamente dominar, saber lidar com essas questões, saber lidar com o seu potencial. É como se o seu potencial tivesse um pouco, não está sabendo lidar e sai de qualquer forma, tá? 10 copas. 10 de copa. 10 de pentáculos. 10 de copa está em cima. Percebe? O 10 de pentáculos está envolvido diretamente com 10 de copas. Fui falar 10 de pentáculos, saiu 10 de copa. Ou seja, no teu emocional, essa questão do teu emocional que está influenciando a sua realidade financeira hoje. É como se a forma que você acredita que um relacionamento ideal é assim, um relacionamento perfeito é assim, é que precisa ser transmutado. É que precisa exatamente esse conceito ser reanalisado. É porque a sociedade diz que o correto é isso, porque as pessoas dizem que o relacionamento saudável é ir desse jeito, ou exatamente o conceito de que para ser feliz tem que estar dentro de um relacionamento, tem uma família. Percebe que a morte veio transmutando alguns conceitos ou crenças que vocês têm que possa estar limitando, que é exatamente isso. E vocês se sentem exatamente, às vezes, muito sozinhos, incompreendidos. Dois pentáculos no oculto, tentando exatamente equilibrar todas essas emoções, o que está acontecendo,
no momento. Esse, é como se tem esse conceito. Como se você estivesse alguns arianos, ou a grande maioria aí, está no conceito de uma busca de compreensão interior. É como se você estivesse se sentindo um pouco perdido, buscando exatamente a sua orientação, o entendimento de como fazer as coisas acontecerem. Mas parece que exatamente esse processo está indo um lado e a situação está indo para outra situação de harmonia exatamente na família, harmonia financeira, né? Como se não tivesse se encontrando enquanto o eremita está indo para essa direção e aqui está o 10 de pentáculos. Ele está logo abaixo do 10 de copas, exatamente essa questão. E vocês, existe esse processo de transmutação, esse processo de situação que vocês precisam rever. É como se vocês estivessem equilibrando as questões nesse momento. Equilibrando essa situação toda nesse momento. Então, o que temos de bom? Para se materializar. Se materializando. Os enamorados. É como se para alguns, Ariana, é como se vocês precisam precisa harmonizar exatamente o emocional para que realmente a situação financeira até melhore. Algum que é exatamente essa questão de tem essa questão de em busca de algo que faça sentido, para alguns pode ser exatamente aquele contexto de que vou ser feliz quando eu tiver minha família, eu estiver nesse processo, eu estiver exatamente com amor e com a pessoa com dinheiro, né? Porque o amor é totalmente independente de uma pessoa específica. E tem essa energia, mas logo no oculto temos aqui, de novo, 5 de pentáculos, exatamente a situação financeira, situação de ter as suas próprias coisas, atrapalha até de um novo amor chegar, de algo acontecer na sua vida nesse sentido. A energia central aqui é exatamente vocês começando a se envolver com a pessoa. Para quem é solteiro, para quem está num relacionamento, a questão é harmonizar. Sim, se harmonizando, tanto a questão de relacionamento como a questão financeira. Mas percebe que existe todo esse movimento, olhar essas crenças exatamente que estão limitando o seu caminhar. Principalmente crenças que estão relacionadas ao seu lado financeiro e o seu lado emocional no sentido do lado familiar, crença exatamente com o namorado perfeito é assim, o casamento perfeito é assim, porque parece que vocês estão já nesse processo de se reencontrar. Mas aqui está mostrando que é como se vocês estivessem indo para um lado e a situação está em outro. Compreende?
E tem algo novo exatamente para surgir para vocês que estão solteiros, exatamente. A questão de surgir realmente um amor. Só que a questão é exatamente vocês têm um livre-arbítrio, vocês escolhem aí porque a energia financeira é, não está contribuindo, é como se vocês não estivessem se sentindo valorizados nesse aspecto, então acaba interferindo nos outros setores. Então, Ariana, se vocês observarem essa questão do movimento de que vocês estão buscando em você, até movimento interno de autoconhecimento com vocês mesmos, você consegue harmonizar, porque aqui está central. O que precisa realmente é essa questão dessa busca, dessa direção, e vocês perceber os pontos de vocês que precisam ser transmutados, que estão interferindo exatamente nessa questão do lar e na questão do financeiro, que é no sentido de que, para muitos, esse contexto social não é bem um contexto social, aquilo que vocês acreditam que precisa ser transmutado, ser reanalisado, tá? A forma que vocês acreditam exatamente sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre a família. E para alguns arianos, exatamente olhar essa questão do ambiente religioso, que tem algo que deve ser observado aqui. Talvez crenças religiosas, tá? Não porque exatamente a religião, no conceito diz que tem que ser assim assado. E esse assim assado é que está te distanciando energeticamente de uma realização. Quando tem realização, tanto a realização emocional como uma realização financeira. Olha aqui, 10 de copas e 10 de pentáculos. Então, para exatamente a questão dos enamorados, envolvendo exatamente toda essa questão e de até novo amor aparecendo para vocês. Mas estejam atentos e olha os alertas que foi dado, tá ok? Então, Ariana, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like e até a próxima leitura. Boa sorte. Tchau, tchau.